Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio aí do CX Insights, aquele podcast que traz a jornada do nosso cliente digital desde aquela formação inicial, quando ele quer te conhecer, tá te vendo pela primeira vez, até aquele momento em que a gente quer fechar o negócio. E hoje a gente tem 3 convidados aqui incríveis, celebridades. Eu estou muito honrado aqui com todos vocês, Alessandro, Yali, Ingrid, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que vocês fizessem as honras de contar. Eu falar sobre vocês ou vocês se apresentarem, eu prefiro que vocês mesmos tenham mais propriedade, contem e se apresentem. Inicialmente, 140 caracteres. Primeiras damas, né, Ingrid? Legal, oi gente, estou aí no meio da mesa virtualmente, feliz por estar aqui, muito obrigada aí pelo convite. Eu sou aqui de Minas, sou Juiz de Fora é o litoral aqui de Minas Gerais, pertinho do Rio. Eu sou engenheira de produção, eu trabalho com tecnologia, então já tem 5 anos que eu trabalho com tech. Hoje eu sou Product Manager na Remessa, a Remessa é uma empresa de câmbio. E estou bem animada aí para conversar um pouquinho. Eu sou formada como Scrum Master também. Comecei minha carreira como agilista, né? E hoje estou um pouquinho mais para produto, então estou feliz aí em colaborar com a discussão de hoje. Muito bom, muito bom. Muito bom. Meu nome é Yali Oliveira, eu sou formado em Ciência da Computação nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de 100% para jogar futebol lá, entre 2008 e 2012. Sou nordestino, casado com uma gaúcha. Hoje moro em Alphaville, São Paulo, e eu tenho um negócio no meio da educação, do futebol e do mercado financeiro. Então, estou aí, inclusive, trazendo também esse conhecimento no mundo dos negócios para mais empresários através de uma mentoria. Então, estou aí colaborando aqui, estou aqui para colaborar, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandro Oliveira. Mais próximo aqui? Isso. Melhorou. Hoje eu tenho uma empresa de pisos esportivos, é algo um pouco diferente do mercado, né? Porque é uma especialidade. Eu costumo até dizer que pisos esportivos você não aprende na faculdade. Você faz uma engenharia, né? Não tem essa matéria lá dentro, que são os pisos esportivos. E, obviamente, a gente também foi aprendendo nesses 30 anos que a Soccer Grass tem, desde 95. A gente vem desenvolvendo, começamos com gramados sintéticos, né, que foi nosso primeiro linha de produto. Inclusive, o nome da empresa é Soccer Grass, né, então é bem voltada ao soccer e ao gramado. Não só o sintético, como também gramados esportivos, né, então a gente tem, além dos gramados esportivos, uma linha de pisos esportivos já há alguns anos que a gente trata esse tema com a mesma qualidade, com as mesmas certificações, com a mesma preocupação ao cliente, tanto na parte de quadra poliesportiva, uma pista de atletismo certificada, enfim, tudo que você pensar em piso esportivo a gente se especializou, né? E mantendo o DNA do gramados esportivos que trabalhar com alta qualidade e com certificações. Porque não é tão simples, né? Assim, o piso esportivo ele tem que ter uma precisão ali que é diferente dos demais, né? Exato. E a gente tem aqui, bom, os 3 convidados, eu acho legal que tem algumas intersecções, assim, Remessa faz muita transação do exterior pro Brasil, né? E eu imagino que aqui todo mundo já fez transação internacional, né? Inclusive a Soccer nós temos uma filial, uma na Flórida e uma em Boston. Bom. É um mercado gigante, né, que a gente deu uma estabilizada lá na pandemia, né, porque estava realmente muito complicado. E aí a torneirinha que pingava aqui era real e as minhas despesas eram em dólar. Isso é uma coisa curiosa. Vou segurar um pouquinho o tchan, né? Eu escutei uma palestra do Yali e ele estava contando que você começou a mandar o intercâmbio dos jogadores para outros países porque os Estados Unidos não tava sendo muito rentável, talvez. Desde o governo Dilma para cá, né, o dólar aumentou muito, cresceu muito. Quando eu fui para os Estados Unidos, Alessandro, o dólar era 1,70. Então você vê, eu levava 10 jogadores por dia para lá.
Hoje, o mercado brasileiro, além de estar numa economia muito desafiadora, né? O dólar também cresceu. Então, eu tive que encontrar outros mercados alternativos para levar os atletas. Sim, mas na Europa você também sofre a questão do euro, né? Mas na Europa eu tenho diversificação, por exemplo, de programas. Eu levo para um programa de 3 meses, de 1 mês, de 2 meses. Entendi. O programa aqui ele vai só jogar bola, ele não vai estudar. Então, quando você manda para os Estados Unidos, a proposta ela fica mais cara. Porque ele tem que estudar e jogar. Você não consegue visto só para jogar. Na Europa, não. Você vai sem visto, você fica por 6 meses sem visto nenhum e você paga para treinar. Então, foi meio que uma alternativa. Entendi. Já que o cara queria ir para o exterior, ele continua indo, só que... Vai ter uma experiência internacional. Isso, exatamente. Então, a gente, no meio dos negócios, como você falou, né? A gente está lá nos Estados Unidos com custo em dólar, eu vou ter que encontrar uma alternativa. Isso é empreender no Brasil, né? Principalmente. Sim, e no cenário atual, isso deve ter impactado para todo mundo que faz internacional ou transações internacionais. Eu tenho um problema sério. A maior parte dos nossos produtos são dolarizados, são importados. Ou não, ou quando não, com euro. Né? Que nem hoje mesmo, eu fiz uma transação de um produto que a gente traz da Holanda, euro. Então, a gente tem que fazer algumas ginásticas para sobreviver, porque... Nesse cenário atual. Não, é lógico, o dólar alto piora, né? Sim. Mas a gente sempre teve um cenário de dólar não muito baixo. Esse dólar que ele viveu, foram momentos mágicos ali de 2,15. 2,15 até 3,15, a gente nadava de braçada aí, né? Mas hoje a diferença... E já há um tempo que o dólar tem para 4 e pouco, 5. Agora está mais alto. Né? 2013 para cá só subiu. Só subiu. E esse cenário a gente tem que arranjar alternativas, né? Porque se a gente não continuar pensando nessas alternativas, não dá para ficar parado. E a alternativa é sem deixar a qualidade cair, né? Que nem, por exemplo, eu não tenho alternativas hoje de não trazer de fora o produto. Que internamente eu não consigo produzir algo compatível. Existe hoje empresas de grama sintética no Brasil, mas os produtos, o fio, o plástico, tudo para montar a grama, eu preciso importar para ter qualidade. Então, se eu for fazer hoje uma grama no Brasil, eu tenho que trazer toda a matéria-prima de fora. Então, eu sempre estou dolarizado. Então, e aí, qual que é a ginástica? Né? Criar situações que você consiga sobreviver no mercado que compra internamente, mas você trazendo o produto de fora é difícil, né? Fora os impostos que a gente tem que pagar, enfim. Dobra, né? Hoje, e tem isso, né? Hoje, para nós, a nossa carga tributária chega a quase 80%. Caramba, 80%. E se você pensar em todas as pessoas que você tem que contratar, equipe, custos... Fora o show. Fora o show. Eu acho que a gente, pensando assim, até em relação à jornada, a gente tem um desafio muito grande em relação aos sprints, às vendas. E quando a gente fala dos clientes, os clientes têm momentos diferentes, né, nessa jornada. O cara que está te conhecendo, o cara que está namorando, a gente estava falando até 70% é a qualificação. Né? Vamos começar do começo, assim. Como que vocês enxergam dentro da experiência de vocês o universo do conhecer, né, do topo do funil? Como que as pessoas chegam inicialmente? Como que elas aprendem sobre... Descobrem vocês? Vocês têm essa vivência? Como que vocês enxergam? Deixa para a Ingrid colaborar aí, começar. Boa, vocês estavam comentando sobre comércio, né, exterior, importação. Aqui na Remessa a gente cuida, né, dessas transações. O meu produto específico faz parte dessa jornada aí de exportação e importação. E eu acho que é fundamental, né, a gente entender o topo de funil. Eu acho que é um grande desafio, especialmente falando aí dessa jornada de dólar, euro. Aqui também a gente faz as importações da China, né? Então, qual que é a melhor estratégia, né, para o pequeno empreendedor? Então a gente chama aqui do small business, que são muitas vezes as pessoas que vendem ali na Shopee, né, que estão querendo começar a vender. E essa estratégia de conhecer o topo de funil, eu como pessoa de produto aqui em Tech, eu fico muito próxima do time de CRM mesmo, né? Então aqui a gente tem uma equipe de research e uma equipe de CRM que faz o contato, que entende. Então o primeiro passo a gente fez o nosso ICP, né? Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com o ICP,
MVP, até que a gente fez um processo bem estruturado aqui para definir e entender, tá, em que momento que ele vem, né, para o nosso produto, em que momento que ele quebra, né, qual que é o drop. E o desafio tem sido esse, assim, o principal, como trazer e como converter, né? Então, eu vi vocês comentando um pouco ali sobre estratégia de venda, de qualificação. Aqui a gente tem um processo também de qualificação, quando ele chega, quando ele tem o interesse em exportar ou importar, e aí ele percebe que tem um monte de coisa que tem que fazer, né? Tem vários documentos, e aí o meu time de produto, ele ajuda, né, a descer esse funil, e o time de CRM apoia, principalmente com as comunicações, né, e-mail e WhatsApp. Então, eu vejo, né, acontecendo dessa forma. Eu quero falar, até para aproveitar o Alessandro aqui, a gente trabalha com futebol, enfim, com o mercado esportivo. Eu falando da Next Academy, é uma empresa que eu fundei em 2012, a gente está há mais de 13 anos no mercado, maior da América Latina, tem mais de 4 mil atletas no exterior, enfim. E o processo de venda no topo do funil desse atleta é muito trazer ele de acordo com a dor dele. Então, assim, eu tenho que identificar qual a maior dor do meu cliente. Para o futebol eu preciso de oportunidade. Eu não tenho oportunidade suficiente para virar um atleta profissional. Então, o atleta, quando ele precisa de oportunidade, geralmente o que ele faz? Ele vai em busca de uma peneira. Uma peneira, um teste, não é? E eu entendi, cara, como que eu atraio esse cara? Oferecendo peneiras. Ou seja, se você quer virar um jogador profissional, aqui está uma peneira que a gente vai fazer na sua cidade, que a gente vai te avaliar. E por incrível que pareça, Alessandro, eu só descobri isso depois de alguns anos. Antes eu falava assim, a minha estratégia de boca de funil era estude e jogue futebol nos Estados Unidos. Como? Eu entendi. Estude e jogue futebol nos Estados Unidos. Tá. Ou seja, a maioria nunca foi para os Estados Unidos, não sabe nem o que é Estados Unidos. A realidade do futebol é essa, né? O cara já pensa assim, pô, mas vai ser caro ir para os Estados Unidos. Eu tenho que falar inglês. Não, isso aqui não é para mim. E eu falei assim, o lead estava muito caro. A gente estava falando topo de funil. Como é que eu atraio o cliente certo? A Ingrid falou sobre o ICP, né? E eu, com o tempo, a internet foi ficando mais cara, o lead foi ficando mais caro. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma estratégia diferente. E aí eu comecei a analisar a dor de fato do meu cliente e o que é a isca perfeita para eu trazer ele. Esse seria o seu inbound marketing, né? Exato, exatamente. Então, eu trago ele primeiro pela dor e depois, dentro do processo de venda, eu apresento que ele tem que estudar, que vale a pena, que tem um investimento, que tem um processo de preparação, não é do dia para a noite, ele não vai virar jogador do dia para a noite. Então, se eu for explicar tudo isso na internet, eu acabo deixando o lead muito caro. Então, eu trago ele, eu chamo de isca, né? Eu coloco a isca certa e depois eu atraio ele pelo que ele quer e vendo o que ele precisa. Então, essa é a minha estratégia, né? E a gente vai desenvolvendo o processo de venda no funil baseado no que faz ele se conscientizar e querer comprar o nosso produto. A gente tem lá também um trabalho de CRM, tem um trabalho comercial, tem a parte do Google que a gente faz um trabalho, mas a gente teve muito, assim... Como a gente estampa muita qualidade, por exemplo, eu tenho campos com grama sintética com uso intenso, com mais de 10 anos de uso, que às vezes eu tiro, compro para ele colocar nova e vendo como usada. E às vezes tem campo aí, por exemplo, tirei o campo do São Paulo, depois de 10 anos, vendi a grama como usada e já está indo para o 5º ano, 15 anos. E aí ainda vai para uma quadra menor. Um campo menor, quando o desgaste aumenta. Quanto menor o campo, maior o desgaste. Então, a gente acaba imprimindo muito essa questão dessa segurança, porque no final do dia, o investidor nosso, ele quer saber o custo-benefício do produto, né? Hoje, se você for comparar a Soccergrass com o que tem de mercado, você vai dizer, não, ela é mais cara. Mas quando você para entender o prazo de troca, de substituir esse produto, você fala, puta, é mais barato. Entendeu? Porque a gente vê campos com 3 anos que já acabou. Ah, mas eu economizei, na época, 20%. Ok, mas você perdeu tudo. Ou seja, é conhecer muito bem o cliente, né? E saber também trazer para ele o que ele precisa e trazer a realidade para ele. Não alinhar a expectativa, que eu gosto de falar. Exato. E assim, e também sempre jogar de forma muito clara e aberta. Vou dar um exemplo aqui. O Maracanã, quando foi com essa dificuldade que eles estão com gramado natural, eles quiseram colocar uma grama híbrida lá. O que é a grama híbrida? É a mesma grama hoje que está no Corinthians, no estádio do Corinthians, da Neoquímica. É um 100% de grama natural e 20% de enxerto de grama sintética.
pediram proposta para nós. Eu falei, cara, não vou fornecer porque não vai funcionar. Mas espera aí, você não quer fornecer para o Maracanã? Eu falei, sim, eu quero, mas não vai funcionar. Então, eu não vou pôr... Então, eu costumo dizer, inclusive, que grama sintética não vem para competir com a natural. Ela vem para ser usada onde tem necessidade. Né? No caso do Maracanã, não ia funcionar. E não funcionou. Se a gente vê os jogos, eu não vou ganhar um dinheiro do cliente, por mais que ele queira que eu coloque, e eu sei que não vai dar certo. Aí eu não consigo. Então, eu acho que jogando dessa forma aberta, em tudo, né? Isso com o tempo você ganha muita credibilidade. Isso. E o que eu costumo dizer? Eu não faço um trabalho, a gente teve agora, né? Você conheceu um pouco mais da soccer, pedi para ele fazer um diagnóstico e tal. A gente não é nada agressivo. Sim. Nada. Sim. Mas o que a gente tem é esse retorno do cliente. Então, você pega um campo que está lá 10 anos de uso, se você tiver um campo meu com 10 anos de uso, você vai trazer lead para mim. São produtos diferentes, né? Então... Eu vou fazer um paralelo aqui. É quando você tem que comprar 2 mesas. Aí você tem uma mesa, que é aquela mesa de... Como que é o nome daqueles compensados, né? É um madeirite. MDF. MDF. Não, o MDF. Compra um Não, mas o MDF ainda é melhor do que o madeirite. Tem uns que você compra... Seria mais ou menos que e você tem a opção de comprar uma mesa de madeira maciça. Exato. A madeira maciça vai durar 10 anos. O MDF vai durar 1. Seria esse o paralelo? Sim. E, ao mesmo tempo, se o cara falar, não, eu vou usar essa mesa, que a gente não tem uma linha mais em conta, né? Mas que vou precisar só de 1 ano de uso, ok, não vou nem discutir. Não, mas eu quero rentabilizar com o produto, eu quero... por exemplo, a gente atende muita quadra de locação, muito centro de treinamento, agora bastante centro de treinamento, estádio de futebol. Então, eu preciso entregar o produto correto. Por exemplo, a grama do Allianz Parque, né, que a gente tem lá o gramado, que é uma grama hoje de, sei lá, perto de 10 milhões de reais, não seria a grama para colocar para jogar num condomínio. Por quê? Não tem necessidade de ter uma estrutura tão pesada, que lá eu tenho muitos shows, muitos eventos. Não tem essa necessidade. Eu consigo entregar uma outra grama com a mesma performance, que esse que é o gol, eu preciso da performance. Né? Eu preciso, no final do dia, que a bola role bem e a durabilidade. Então, são usos diferentes. Então, o que a gente tem dentro de casa é entregar o produto ideal para você. Sim. E se não for ele, eu prefiro não entregar. Caso Maracanã. Né? Então, eu sabia que não ia durar. Então, e gastou-se um dinheiro. Né? E vamos dar uma descontraída, que acho que é legal a gente poder abrir o coração e contar um pouco, porque eu acho que isso que faz o podcast até, acho que mais inspirador, né? Em alguma situação, assim, vocês já viveram algo que você falou assim, o meu trabalho fez diferença para essas pessoas? Fez, assim, na vida delas, um relato, alguma coisa que vocês viveram, que falam assim, cara, com esse cara eu gostei de fazer negócio. O meu é 100% propósito, futebol. Então eu mudo vida na veia, né? Eu pego um cara que vende água no sinal e mando o cara para estudar nos Estados Unidos, para fazer faculdade com bolsa de 100%. Então, assim, incrível. É um trabalho social brutal. Até porque o futebol, ele meio que é cultural em relação a isso, né? Tem atleta que a única chance da vida dele para ele ter sucesso na vida e ajudar a família é jogar futebol. Ou senão ele vai ser um ajudante de pedreiro, ou vai ser, sei lá, um caixa de supermercado. Então, o meu trabalho é 100% propósito. Inclusive, quando eu contrato pessoas, eu contrato muito pelo propósito. Você gosta de futebol? Você quer ajudar pessoas através da educação a melhorarem de vida? Aí, geralmente, o cara que tem mais esse propósito dentro dele, ele dá muito mais certo comigo. Então, eu tenho diversas histórias, muitas histórias. Gente que saiu da Baixada Santista, hoje está na seleção brasileira, a Kathleen. Né? Gente que saiu do Porto Alegre, que tinha uma condição de vida melhor, mas jogou no Vasco, Botafogo, Corinthians, que é o Pedro Raul. Então, através desse trabalho, onde eu conscientizo o atleta de que não é só futebol, você tem que estudar, filho. A Kathleen, por exemplo, Alessandro, jogou nas melhores universidades americanas.
não teria condição se não tivesse uma bolsa, se não se jogasse futebol. É isso. E mesmo que não fosse para a seleção e para o Real Madrid depois, você sabe ela que teria uma formação. esse trabalho que você está fazendo de colocar lá e essas vagas que tem lá nos Estados Unidos, o brasileiro usa muito pouco. Você sabe quem mais usa isso? Cara, tem muito sul-americano usa e o europeu também usa E bastante. oriental. E o oriental. Muito, Japão, China. Até por conta, porque a gente fala muito futebol, mas eles têm tênis de mesa, eles têm vôlei, tem. Então, se você for ver esse gráfico, que eu estudei isso na época, por conta dos nossos amigos que eu falei no início aqui, usa-se muito pouco. O Brasil aproveita muito pouco dessas oportunidades que hoje você consegue fazer aí, né? Trazer isso como uma realidade que é muito legal. E é uma experiência, aquilo que você falou. O desafio é educação, né? Transformador, né? O desafio para mudar e trazer até a Ingrid para colaborar com isso também, mas o desafio para você gerar oportunidade é conscientizar as pessoas que elas precisam do lado educacional, cara. Não é só trabalhar, não é só querer ganhar dinheiro, não é só querer ter sucesso. Você tem que se preparar. E o brasileiro não tem o costume de estudar. Começando pelo futebol. Outras áreas, com certeza. Mas você pega a realidade do Brasil e a pessoa tem que parar de estudar para poder ajudar em casa. Então, como é que você muda a vida de uma pessoa quando ela não tem nenhum estudo direito? Você sabe, na minha palestra eu falei, 90% das pessoas no Brasil são analfabetos funcionais. 76% das pessoas no Brasil não sabem fazer conta de matemática básica. Então, como que você quer gerar oportunidades se as pessoas nem preparadas estão para as oportunidades? Não é? Então, eu acho que é um trabalho das nossas empresas, Alessandro, Ingrid, educar as pessoas que vêm trabalhar com a gente. Você vai contratar um estagiário, tem que ter um processo de formação para esse estagiário. Né? Você vai contratar uma pessoa, um trainee, você vai contratar uma pessoa recém-formada na faculdade, pode ter certeza, ela não está preparada para performar contigo. Sim. Porque ela, às vezes, não sabe nem interpretar a situação. Ela precisa de uma formação, principalmente mental, de soft skills. Aí a parte técnica, que a Ingrid aí falou um monte de nome aí que a gente às vezes nem sabe o que é, né? Tem que bater com a SAP ali. Mas essa parte técnica, o cara às vezes ele não consegue captar porque ele não tem nenhuma capacidade cognitiva básica para poder discernir, né? Então, como você quer mudar uma sociedade se a parte educacional é muito falha no nosso Brasil? E eu acho que Alessandro e Ingrid, o papel do empreendedor, do funcionário, do colaborador, do líder da empresa é formar essa pessoa também para ter essa capacidade, né, intelectual mais aprimorada para poder avançar na vida e poder ter mais oportunidades. Sim, eu vejo a questão da mentoria também muito importante nesse processo de formação, né? Tem 1 ano que eu atuo como mentora e eu vejo muito isso que a gente está discutindo, né? Então, pessoas que muitas vezes terceirizam o processo de crescimento para a empresa, né? Então, eu quero que a empresa construa o meu plano de crescimento, né? Ou que a empresa defina qual que é a próxima habilidade que eu vou aprender. Eu venho dando aula sobre inteligência artificial e eu vejo muito isso. Então, muitas vezes, ao invés da pessoa abrir ali o ChatGPT, né, todas as ferramentas aí, elas querem que já venha um pouco mais mastigado, né? Na minha mentoria eu trago muito isso. A gente precisa ter autonomia de aprendizado, né? Entender sim que às vezes a empresa, né, vai trazer uma base, mas está na nossa responsabilidade, né? Então ir além daquele crachá ali, eu sou uma pessoa que nunca me prendi a crachá, né? Já passei por grandes empresas, mas eu estava sempre ali olhando para mim, né, para minha carreira e o que eu podia fazer. Então acho que colabora aí um pouco com o que a gente está discutindo. E dentro dessa parte dos campos de futebol, a gente fez muito campo já em periferias. Cara, isso é transformador. Transformador. É um negócio incrível. E periferia, a gente sabe da dificuldade que é, né, para a criança ali se colocar. Então, alguns projetos sociais que a gente participou, enfim, ao ponto de ter projetos, depois de alguns anos, encontrar com essas crianças, né, que a gente fazia ali esse encontro, inclusive uma integração, porque a gente conseguia, às vezes, trazer criança da escola, do privado, com essa criança do incentivo, então, do incentivado. E aí quebrava um pouco daquela coisa também do menino da periferia, do menino que é o playboyzinho, que é não sei de onde. Elas começavam a conviver juntos e, assim, depois tive relatos de encontrar essas crianças já mais homem, né? E dizer, olha, me salvou. Sim. Boa parte dos meus amigos se perderam, foram presos, outros mortos, né?
Então, isso é mais um... na cenourinha deles, na época, eu vou virar um Neymar, eu vou virar um Zico, mas essa é só a cenourinha. Sim. Ele entende que existe um mundo fora dali, né? Então, acho que investimentos em equipamentos esportivos, eu acho que é importante. A gente já vivenciou tanta coisa nessas comunidades que a gente fez. Transforma de fato. Por exemplo, o índice de mortalidade do Ceará por morte matada, você tem ideia quantos morrem? Não. Bastante. Não. Ceará é o maior do Homicídio. Brasil, né? Eu não sei se não for o maior, está ali. Mais de 5 mil pessoas morrem todo ano de morte matada, que o cara vai ali por causa de briga de facções e tal. Lá no Ceará acho que são 4 ou 5 facções, não sei. Então, quando você faz um projeto, que nem o governo fez esse projeto, a prefeitura fez esse projeto, não que resolveu o problema, mas ajuda a diminuir um pouco esse índice. Tem alguns projetos muito bacanas lá, tem o Paulinho, que é um cara que toca isso aí lá na frente, a gente está sempre perto. Você vê, é incrível a transformação. Às vezes ele me manda mensagem, cara, olha o tiroteio que está aqui, o bicho está pegando. A gente não tem noção do que é isso. Eu tive contato... E ele já tirou várias crianças, então salvar uma criança tive contato já valeu, né? com o pessoal das comunidades e tal. Cheguei a trabalhar em Heliópolis e viver algumas situações. Uma das que eu vi foi você ter uma iniciativa de esporte e esportes dentro do Rio de Janeiro, né, Afro Games. E aí o relato é o seguinte, o jovem, até tal idade, ele não tem que trabalhar ainda. Então ele vai lá, começa a aprender inglês, começa a aprender várias línguas, tem acesso à tecnologia. Está se preparando, né? Está se preparando. Só que o que acontece? Ele chega nos 17 anos, 18, ele some. Por quê? Porque chega a idade que ele tem que trabalhar. Na casa dele, ele não tem opção. É isso que ele falou. Acaba que tem que trabalhar para pôr dinheiro em casa. Exato. Compor a renda da família, que no Brasil a renda média aí de uma família é 5 a 7 mil reais da família. Então, o sonho é destruído nos 17 anos, então. Exatamente. E eu vou te falar, hein? 5, 7 mil e, cara... É média, né? Tô falando a média. A realidade é bem diferente. Eu tô falando da média. A renda de 5 a 7 mil da família é a renda média. Ou seja, 3, 4 pessoas trabalham, ganham um salário mínimo. Ou seja, você tem uma renda média ali, cara, você se sustenta. Isso é a realidade a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, né? Sim. Então a gente não tem muito essa noção. Então por isso que eu falei para a Ingrid, falei para o Alessandro, para você, que o trabalho para ajudar as pessoas, ela não começa no governo. O governo não vai fazer nada. Trabalho que começa no empreendedor, começa no profissional que pode contratar uma pessoa que às vezes não é tão qualificada, mas pode preparar ela. Sim. Às vezes com medo até de perder, mas é melhor perder essa pessoa e colocar ela preparada no mercado de trabalho do que estar contando com uma pessoa ali que não vai sair do lugar. Que vai ficar reclamando de que, mas não aumenta o meu salário, mas é porque a empresa não me dá incentivo, a empresa não investe em mim. Cara, o que é que eu preciso? De quantos reais eu preciso para te parar uma hora no meu dia para treinar o meu time? Nada. Eu preciso de um computador, de uma tela e vou treinar o meu time. Agora, eu acho que essa parte vem muito, como a Ingrid falou, do querer da outra pessoa. E eu acho que o brasileiro não tem esse perfil. Trazer a responsabilidade. Ele não vai. Ele sempre... o brasileiro é vitimista. É um povo muito vitimista. Eu não estou dizendo só o brasileiro. O povo no geral, no mundo inteiro, né? Mas o brasileiro, ele é campeão, cara. Eu trabalho com muita gente... Tenho mais de 1.000 colaboradores. E, cara, a galera é muito vitimista. Ou seja, a culpa é do empresário, a culpa é do governo, a culpa é do meu pai, a culpa é da sociedade. Mas ele não assume a culpa. Sim. Ou seja... Mas isso é uma mentalidade, né? Isso sim, isso deveria ser ensinado em casa, mas se espera que se ensine nas escolas, na educação. Exato. Né? Então, ou você aprende a ter uma mentalidade protagonista e assumir toda a responsabilidade da sua vida. Deu certo, mérito meu, deu errado, é culpa minha. Porque, meu irmão, o mundo é injusto. Entendeu? Então, se a pessoa ela não sabe disso do ponto inicial, ela vai estar assim, não, então só vou ter oportunidade se alguém me der. Não, ninguém vai te dar a oportunidade. Você vai criar a oportunidade. Então, você está naquela empresa, você não tem a oportunidade ainda, você vai lá e cria, você vai lá e estuda, você vai lá e sugere alguma coisa. Então, eu como empreendedor, eu entendi que eu tinha que ser um educador. Eu tenho que ser educador. Não adianta eu querer ter ideia, de eu querer ter uma tecnologia melhor, não adianta eu querer contratar mais pessoas, ter dinheiro, ter um investidor por trás para bancar. Se eu não estiver educando meu time, esquece, eu não vou expandir.
Se eu não estiver formando lideranças novas, se eu não estiver formando novos sócios, esquece, não expande, você vai ficar estagnado. E a tua concorrência vem lá cheia de tecnologia, inteligência artificial, que vai reduzir a tua carga de salário, né? E vai te passar, porque você não tem um time preparado para fazer a empresa evoluir, né? Então, ainda mais hoje em dia, eu tenho certeza que você, Alessandro, você concorre com empresas do mundo inteiro. Você é uma empresa do Brasil, mas tem gente do mundo inteiro querendo, né? Aí lá na Flórida, você conhece a Monte Verde? Sim, claro. A Monte Verde é uma referência hoje em esporte. Ela já pôs jogadores na NBA, nos times de futebol. Você deve até ter feito algum negócio com eles lá. Com certeza. Nós fizemos um campo para eles lá, aquele principal, maior em grama sintética, tem 10 mil metros. Nós ganhamos uma concorrência, putz, quando eu nasci eram os caras, né? E a gente conseguiu entrar no mercado americano, ganhamos a concorrência e começamos a se posicionar. Então, é muito legal isso, a gente poder estar preparado para poder competir nesse nível, né? Eu, quando eu entrei, confesso, eu vou estar figurando a história, mas acabei conseguindo ganhar, fizemos a entrega, ficaram muito contentes. E é isso, mas prepara, conhecer o mercado, é isso. Eu tenho uma referência de um evento, né? Um evento que eu conheci, eu gosto muito, chamado Fuck Up Nights, né? Que é um evento de pessoas que faliram e contando suas histórias de falência e como deram a volta por cima. Dentro dessa trajetória de vocês, a gente aqui empreendedores, profissionais, quando foi um momento que você aprendeu algo importante? Pandemia. Eu acho que todo mundo, né? Não sei a Ingrid, mas... Cara, não, acho que a pandemia ensinou muita coisa, mas eu acho que antes disso a gente sofreu uns impactos de dólar violentos. O dólar, para nós, é horrível. Imagina que eu vendo em real. Então, teve uma situação que eu tinha, sei lá, X milhões de reais vendido e tinha que comprar a mesma coisa de grama. E do dia para a noite o dólar explodiu. Você dorme de um jeito e acorda de outro. Isso foi antes da pandemia, a gente já teve picos de dólares antes da pandemia. E foi uma ginástica que não foi fácil, mas tudo isso cria resiliência, cria musculatura. Você tem que ser mais criativo. Exato. A próxima vez. Eu costumo dizer, o empresário brasileiro e tal, porque a gente já viveu aqui vários tipos de flutuação, de crise, inflação, aquele momento do Collor que pegou dinheiro das contas. Eu acho que o empresário brasileiro os que sobreviveram dessas tempestades todas um herói, né? É um ser a ser estudado. É um herói. É o que eu falo. Você vai lá para fora com essa pegada que a gente tem internamente aqui, nada de braçado. Com certeza. Né? A gente se põe sempre embaixo dos outros. O brasileiro não... Cara, tem que se valorizar mais. Eu costumo dizer que a gente tem a síndrome do vira-lata. Tá certo? Mas... Eu vejo... Desculpa, eu vejo que a gente falha muito, tem até um dado, né, que 70% das empresas, elas falham antes mesmo de vender um produto e tal, porque a gente erra no problema, né, então a gente até comentou isso, de começar pelas dores e tal. Eu, apesar de hoje, né, estar numa cadeira, né, como colaboradora, já empreendi também, tive uma startup, e para mim era isso, assim, era erros de achar que o cliente queria o que a gente estava vendendo, só porque ele disse que compraria, né? Então, até na jornada de CRM a gente tem isso, né? Compraria o seu produto e tal, e aí no fim não compra nada. Às vezes o preço está fora, né? Não foi na qualificação. Então, eu adoro esse evento que o Juliano falou de Fuck Up Nights. Eu já participei de um aqui, que eu contei justamente a época que eu empreendi, né? E que aí a nossa startup acabou falhando no sentido de não ganhar, né, a principal meta ali que a gente tinha, que era um prêmio na Malásia, então a gente chegou até a Malásia e aí não deu certo o propósito que a gente tinha ali. Mas eu acho que é isso, né? A gente falha muito aqui na jornada, né? De identificar o erro, de entender as dores, e aí acaba criando um produto que ninguém precisa, né? Muito bom. Eu estava falando, né, Julia, na pandemia, eu tinha uma despesa de 700 mil por mês fixa e chegou um momento que eu tinha 38 mil no caixa. E eu não podia vender meu produto, porque meu produto é futebol. Ninguém estava treinando, estava tudo fechado. Ninguém estava indo para os Estados Unidos, muito menos. Ninguém estava... Agora, viajando, nem pensar. Eu não sei nem quando vão abrir as fronteiras novamente. Então, por que eu vou investir numa coisa que eu não sei nem se eu vou viajar? E aí, a gente teve que ser criativo e falar assim, tá, então o que eu posso vender para essa pessoa?
Agora ela está em casa, sem fazer nada, e ela mesmo assim ela precisa de uma preparação para quando voltar, ela já está mais preparada, ou seja, ela está na frente dos outros. Aí eu tirei meu produto de futebol e botei meu produto de inglês. Ou seja, eu continuei vendendo na pandemia de casa, estava todo mundo em casa, e foi na época que eu mais ganhei dinheiro. Porque eu aprendi a vender digitalmente, eu vendi em todo o Brasil, ou seja, eu não vendi só localmente nos meus escritórios, e eu passei a vender um produto que era 100% digital, que era o WhatsApp Online, na época a gente tinha parceria com o WhatsApp Online. O Flávio tinha lançado ali durante a pandemia. E, cara, eu botei todo o meu time de campo, treinador, financeiro, gente do contábil, do jurídico, da logística, para vender, porque ninguém estava fazendo nada. E aí todo mundo ganhou dinheiro, ganhou comissão bastante. Eu fiz com que as minhas franquias elas se sustentassem, não quebrassem, porque elas tinham também os seus pagamentos ali para fazer. E todo mundo ganhou dinheiro na pandemia. E a gente saiu mais forte. É tanto que, para resumir a história, eu recebi uma proposta para vender minha empresa em 2019, bem antes da pandemia ali, um pouquinho antes da pandemia, por 30 milhões de reais. Depois da pandemia, em 2021, quando a empresa devia estar pior, a gente recebeu uma proposta de 125 milhões pela mesma empresa. Por quê? Porque a gente construiu a estratégia de vendas online. Ou seja, eu não tenho mais barreira para vender, eu não preciso mais ter um escritório físico. Eu tenho um vendedor no Brasil inteiro. Gente em Manaus, gente em Natal, gente em Fortaleza. Ou seja, a pandemia foi uma crise, mas que me gerou uma oportunidade de um aprendizado que eu fui obrigado. E o mercado também ele foi educado a fazer videochamada, a fazer, né, uma compra à distância, porque a maioria não sabia fazer isso, a maioria não tinha isso. As escolas hoje são obrigadas a isso, porque a pandemia obrigou, senão os alunos iam ter que parar de estudar. Então existe um antes e depois das vendas dentro da... Com certeza. E hoje, até hoje, eu não parei de vender digital. A pandemia passou, eu falei assim, eu vou vender fisicamente e digitalmente. Então, o meu time inteiro aprendeu a fazer marcação e reunião online. Não é? Eu economizei muito custo, porque antes eu mandava a pessoa lá para a cidade para fazer a seletiva, para fazer a peneira, para fazer uma reunião, alugar hotel, alugar escritório. E hoje eu não preciso mais, eu faço tudo digital. Então isso foi uma grande crise para muita gente quebrou, mas a gente saiu mais forte desse momento. Eu acho que esses momentos de pandemia, né, a gente viveu pela primeira vez, né? Quando começou a pandemia, eu falei, meu, acabou, né? Acabou. Não vende, conta para pagar. A gente tem uma vantagem porque eu normalmente não vendo hoje, eu vendo. Então, quando entrou a pandemia, o primeiro ano praticamente já estava tudo vendido. Eu só tinha que honrar com as entregas, fazer as entregas, instalar, então tinha dificuldade e tal. Mas, em linhas gerais, eu acho que a pandemia ela deixou, claro, questão de uma série de mortes, que isso, né? Mas trouxe bastante coisa que criou musculatura em muita empresa, se tornou positivo, né? Muita coisa. Musculatura. Né? Essa questão do podcast, da questão de a gente poder fazer uma reunião virtual, isso é pandemia, é o legado da pandemia. Porque antigamente se eu falasse para ele, eu vou aí, eu não vou te visitar, não, vamos entrar. Você fala, cara, não vem me visitar, como assim? Agora até prefere, né? Então isso, para nós também foi bacana, porque eu tinha aéreo com vendedor, hotel. Eu chegava lá, o cliente falava, putz, mas não era bem isso que eu estava imaginando. Cara, mas aí eu me desloquei, né? E a pandemia deixou isso para nós. Eu acho que como outras coisas também, como positivo. Né? Eu tenho uma teoria sobre isso que é até com os avanços da IA e tudo sendo digitalmente, né? A Ingrid que me perdoe, mas a gente precisa desse contato, a gente precisa dessa experiência, a gente precisa ver os lugares, sentir os lugares, cheirar os lugares, porque no final do dia é isso que vai ficar marcado, não? É isso que vai ficar marcado, né? A Ingrid está lá, a gente está vendo a imagem dela, tal, mas ela não está aqui sentindo isso, né? Tendo esse contato, olho no olho, né? Toque na mão, sentindo aqui a iluminação. Não, o presencial ele sempre é insubstituível, né? É insubstituível. Isso. Só que essa coisa de a gente poder falar e se ver antes,
para depois fazer esse próximo, cara, isso ajuda demais, né? Fazer uma pré-venda, né? Exato. Qualificar melhor o cara, Exato. entendeu? Você tá qualificando o teu lead, fala, pô, esse tem potencial, vou lá. Exato. Vale a pena. E eu acho que tem um negócio do ser humano de querer olhar no olho, assim, né? Se você não senta na mesa, olha no olho do cara... E assim, Ingrid que me perdoe, mas a gente é diferente, né? Você tá numa tela, a gente tá vendo você... A gente não tá vendo o seu suor aqui pingando, o seu mínimo detalhe aqui, né, do que a gente está conversando, que é o que faz a diferença, né, numa conversa. Eu acho que sim, né? Mas também eu vou te falar, a gente faz muito negócio pelo Brasil e eu nunca cheguei perto, ou meus vendedores, de ter um presencial com o cliente. Caramba! Incrível. São valores significativos. A marca também ajuda, né? É isso. Você é muito conhecido, então assim, o cara já ouviu falar de você diversas vezes. Eu acho o incrível. cliente Tem já cliente que deposita e não assina nem contrato. Sim. Eles são malucos. O poder da marca é um negócio... Se tratando da minha empresa, eu deixo fazer porque a gente vai entregar de fato. Mas Mas é a confiança, né? É o nível isso. é quando você constrói um nível de confiança que assim... isso. E isso é só o tempo, né? Não tem como fazer assim, a minha empresa no primeiro ano todo mundo já confia. Não tem como. Você pode botar na Globo todo dia lá, mas enquanto não tiver histórias para contar, a gente te indicando, falando de você contar histórias do seu produto, as pessoas não vão ter confiança. Então, tem um fator tempo que não é substituído. Eu perdi negócio no início da Soccer Grass, porque o cara às vezes me acompanhava até o estacionamento, viu o carro que eu tava, falou, pô, não vou. Não. Mas ele julgava o seu carro? Sim, Nesse mundo empresarial. sim. Com certeza. Você acha que esse pessoal que aparece e mostra e não sei o quê... Nossa, o pessoal vê meu carro, então... Não, mas Depende do tipo de cliente, Mas né? depende do tipo de negócio. Veja, eu estou fazendo um negócio com o cara lá de 1 milhão, aí o cara vai ver meu carro lá, tô com um Corsinha. Cara, não dá fé, né? Fala assim, tem alguma coisa errada. Aí eu preciso que você me deposite R$400 mil na minha conta de sinal e eu vou te entregar a grama daqui a 60 dias. Aí você vê meu Corsinha lá. A conta não fecha. Entendi. A conta não fecha. No final do dia faz sentido. Né? Você pega um advogado. Você vai contratar um advogado que chega num Corsa ou numa BMW? Ele precisa ter uma caneta Montblanc. Pois é, isso aí. Talvez um Rolex, né? Também. Entendeu? E às vezes nem sabe se é verdade, se é verdadeiro. Hoje tem tantos, o cara tem. Mas infelizmente tem isso, né? É isso É aí. isso. Aí, até que você realmente, hoje eu posso chegar num carro diferente, ou chegar de Uber, ou chegar de táxi. Quem conhece. Camisa preta, camisa branca básica, o cara já sabe a marca. É isso. Entendeu? Ele não vai julgar mais você Já pela viu a tua credibilidade aparência. no mercado, que a gente já fez. Pô. Então, nós passamos por um episódio no Allianz Parque que é recente, saiu na imprensa toda, aquelas plastiquinhos grudando na chuteira dos jogadores, e eu tive que substituir aquilo, né, por um outro produto que pudesse certificar. Em pleno Campeonato Paulista, né, onde o Palmeiras estava indo muito bem, e jogar em casa também faz toda a diferença, eu tinha que entregar o campo um dia antes do jogo e o dia da final. E assim fizemos. Trouxe 7 aeronaves de Portugal com cortiça para substituir. E entregamos no fim do dia. Ele jogou um jogo antes, jogou a final e foi campeão. Sim. Então, o compromisso da empresa, o compromisso do fornecedor, isso no final do dia conta muito, né? Sim. Nossa, e eu achei muito legal. Isso é um baita aprendizado, né? Tipo, para muitas pessoas que estão escutando aqui o podcast, esses pequenos códigos, né, de você fechar negócio com outras pessoas, isso deve se estender, né? Inclusive, porque você falou de carro. Mas, por exemplo, para o advogado é uma caneta Montblanc. E para a gente é até a forma como a gente se veste. Claro. É isso. Né? Claro. Na verdade... Eu vou traduzir o que você me disse. Na verdade, você teve uma mudança ali. Sim. Eu passei a ter carros bons. Financiado ali. Você foi obrigado a ter. O cara chegava, o cara tem condição. Aí foi. Né? Mas até então, eu sou do tempo... eu era comissário de voo. Eu comecei minha vida com 15 anos, office boy na VASP. Passei para o voo, voei 10 anos.
E antes de sair do voo, que eu prospectei esse negócio, como outros, e acabei tocando esse negócio, eu lembro que eu ficava no DO de reserva. A reserva do comissário é quando falta o comissário daquele voo. Então, pega o cara que está na reserva para voar. Então, você fazia a mala lá desde 40 graus até menos alguma coisa, porque você podia ir para Nordeste ou podia ir para Bariloche, ou para Europa. Então, a gente ficava ali na reserva. Nesse momento, eu pegava lá o cartãozinho telefônico, as páginas amarelas e ficava ligando para os clientes, tentando vender. Era muito difícil. Primeiro, por causa do produto. Há 30 anos atrás, falar de grama sintética, com o valor que é. E na época, o seu site era de areia. Sim. Era areia. Você falava, mas custa Nossa, eu 200 lembro mil você colocar. Ele época. falou, tá maluco, cara? Eu gasto 10, aí foi areia. Então, mas foi o quê? Foi insistência, foi indo, foi acreditar. Então, eu acho que a mensagem que fica no final do dia sempre é você insistir e acreditar, né? Vai ter várias situações, né? Tentar sempre sentar na cadeira do cliente, né? Porque fica mais fácil você fazer a leitura de que forma que você vai. E aí, sempre falar a verdade, sempre, porque a verdade é a mais fácil de lidar. Essa você não vai esquecer. Sim. Eu não tenho a resposta agora, eu vou consultar o meu fabricante, meu fornecedor, e vou te trazer Então, sempre isso vai formando, né, uma empresa. E vai, nesse meio tempo, já passando por um monte de coisa, e acreditar, né? E trabalhar muito. Não tem outro segredo. Tem? Não tem bala de prata. Tem que trabalhar mesmo. Não tem. Eu já não jogo na Mega Sena há mais de 25 anos, que eu vi que não é fácil. Tem que trabalhar. É mais fácil ficar rico trabalhando do que jogando. Não, eu acho que todo mundo que empreende no Brasil é um otimista, sonhador, para não dizer um maluco, visto os nossos grandes desafios. Porque... É fé e trabalho, meu irmão. Fé e trabalho. Primeiro você tem que acreditar, que senão você nem começa. Cara, no final do dia, eu vejo discutindo política hoje muito direita, muito esquerda. Hoje é direita ou é esquerda, né? Você fala um troço, cara, você é esquerda. Não, você é direita. Não, eu não, sou brasileiro. Sim. Né? Mas no final do dia, cara, não é nem a direita nem a esquerda que vai pôr o prato de comida lá em casa no final do dia. Quanto menos você escuta as coisas, você não vai mudar o cenário. Claro, às vezes eu quero saber um pouco de política, eu consulto uns caras que gostam e, pronto, já sei, já formei minha opiniãozinha. Mas não é por isso que eu vou diminuir minha pegada, pelo contrário. Eu acho que o grande sucesso nosso lá está em crise, acelerador, pisa. É para trabalhar mais. É isso. Está na tempestade, você tem que acelerar. E se você acreditar que está em crise, você morreu, desculpe. É. Game over. É isso aí. Acabou para você. Na verdade, já é uma desculpa, né? Você está dando uma desculpa. Você mas tá o governo, mas o dólar. Na verdade, você está terceirizando Exato. a culpa. O gol é esse. Você fala, não, aqui. Crise é onde o dinheiro muda de mão. Então, você vai ver nas crises, as pessoas ficando muito ricas e outras quebrando. Então, se você souber jogar o jogo, antecipar a crise, e como foi, por exemplo, na pandemia, quem não tinha venda online, quebrou. Porque ninguém estava saindo na rua para comprar. Restaurante que não estava fazendo entrega do domicílio, quebrou. O restaurante mudou completamente. Ou seja, restaurante sofreu demais, né? Esses caras é difícil, né, para eles. Porque a remessa online deve ter crescido aí. Com certeza. Só cresce, porque inclusive a internacionalização das empresas, o intercâmbio das pessoas, só aumenta, né? Hoje é muito mais fácil você morar em outro país, você fazer negócio com outro país, vender para outro país, é muito mais fácil, principalmente por causa da pandemia da internet, né? Que deu esse acesso para a gente. Mas o fato é, para resumir, você tem que entender qual a crise que está se passando e como você sai dela. Você não pode ficar olhando para ela e esperando ela passar. Na época que estourou a pandemia... Você não pode acreditar nela. A verdade é essa. Você tem que saber que ela existe, está ali, mas se você acreditar que a crise está ali instalada, não. Vai para cima, trabalha, acha saída, acha soluções. É nessa hora que aí separa ali o joio do trigo, né? Eu conheci, na época que estourou a pandemia, eu estava trabalhando com uma empresa que ganhou muito dinheiro, que era uma empresa chamada Logitech. Sim, claro. Não tinha mais webcam no mercado. Assim, e a que tinha, ela passou de 200 para 500 reais. E não importava, porque estava tudo parado.
Então, foi uma das empresas que... E aí eles nem podiam falar que... Porque pega mal, né? Você falar que Ganhou dinheiro por causa da a empresa pandemia. está crescendo, está ganhando mais dinheiro, está potencializando por causa da pandemia. Seria um pecado. Sim. E gente morrendo, né? Sim, sim. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de trazer para o podcast, às vezes a gente fica com essa coisa do tipo, putz, a gente não pode falar sobre... E eu acho que o problema do brasileiro é justamente não conversar sobre coisas sérias. Né? Justamente não chegar lá e falar assim, poxa, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente não vai mudar, mas talvez, se a gente conseguisse colocar uma mentalidade na cabeça das pessoas de que elas também são responsáveis... Encarar a realidade de frente, isso se chama. Sim. As pessoas elas querem, né, botar as coisas debaixo do tapete, não, vai melhorar, fé e tal, vou rezar porque Deus vai me ajudar. Meu irmão, Deus ajuda quem está trabalhando. E eu costumo dizer que o sol nasce para todo mundo igual. O teu sol não é diferente do teu, do dela e do meu. Agora, Alessandro, a gente precisa também saber a humildade para reconhecer que aquilo é o fim. Você não pode ficar plantando semente no asfalto. Tem gente que fica plantando semente no asfalto e fica, pô, mas Deus me ajuda. Claro, você está plantando no lugar errado. Então você tem que saber, pô, aqui, linha final. Desapegar. Desapegar, tem que ser desapegado. Porque senão você fica, não, mas é porque esse aqui foi sempre meu sonho, eu investi minha vida toda nisso aqui e eu não quero deixar de lado. Cara, então você vai morrer junto com todo mundo. Então, a gente, como empreendedor, a gente tem que ser humilde e falar assim, meu irmão, isso aqui não dá mais, a gente tem que mudar. Eu tenho que mudar a rota. Porque senão você vai dar de frente com o muro, né? O que vocês já tiveram que se desapegar para crescer? A Ingrid, com certeza, deve desapegar muita coisa, como mudou muito de empresa, né, Ingrid? Deve ter mudou de função, desapegos. mudou de função, mudou de empresa, quebrou a empresa. Se não desapega, fica deprimida. Eu acho que a gente tem que desapegar um pouco de cargo, né? Eu sou, né, meu cargo é Product Manager, sou gerente de produto, mas, por exemplo, eu saí de uma grande empresa, trabalhava no Boticário, em que eu tinha 80, né, pessoas ali para reportar. Hoje, na Remessa, é uma empresa menor, né? A gente tem 200 funcionários, então, startup. E aí, por exemplo, semana passada eu estava prospectando, né? Ajudando o time comercial a vender e tal. Então, para mim, é isso. Desapegar do cargo que está ali no papel e fazer o que tem que ser feito. Agora, né? isso é cultura, né, Ingrid, da empresa? Cultura. Isso é cultura, né? Não é uma coisa só sua. É a empresa também que estimula esse tipo de iniciativa, não é? Eu acho. E eu vejo também que tem gente que fica mais desconfortável, né, em sair do papel e às vezes evita, né? Então eu acho que tem um pouco da cultura e um pouco do nosso individual, né? Igual a gente estava comentando aqui, o desejo, né, a vontade. Eu sou uma pessoa muito multidisciplinar, então se me colocar na sala ali para falar de diferentes temas, eu vou falar. Então para mim foi isso, assim, desapegar do título, do cargo, do crachá e colocar a mão na massa, né? É muito aquela frase do tipo, eu não sou pago para isso. Hoje não existe mais. Você está fora do mercado, se você pensar assim. Mas tem bastante. Mas tem bastante, bastante. E ainda tem, eu digo mais, ainda tem pior. Essa mentalidade da Ingrid, eu gosto também. A gente é mais flex, né? A gente assume. Só que aí você tem uma mentalidade muito louca nas empresas que diz assim: se você está fazendo uma coisa que você não foi pago para fazer, o cara tem medo de tomar o processo. E a empresa não deixa com que a pessoa... E para mim isso é uma insanidade, né? Porque aí vem de uma palavra que eu ouvi também o Yari dizendo, que é a questão do caráter, né? Tipo, como que a gente contrata pessoas com caráter? É difícil. É difícil. Tem uns que estão tão enraizados. Essa é a pergunta do milhão, né? Esse vai valer o podcast inteiro. Você só vai conhecer... Cara, esse é o tipo de coisa que você vai conhecer convivendo. Exatamente. E nem sempre... Você vai ter que acertar. Você vai acertar. Você vai fazer um processo seletivo para reduzir a chance de pegar um cara mau caráter. Mas você nunca sabe. Você vai ter que botar o cara no desafio ali para saber qual que tipo de caráter dele. Se é um cara comprometido, se é um cara que é resiliente, se ele é um cara justo, leal, sincero, não é? De equipe. Então... E isso, cara, por mais que você dê treinamento e tal, caráter...
Vem de casa, né? É difícil, né? É de cara? casa, né? Às vezes o cara tá na empresa, ele se comporta super bem, mas ele vai para um ambiente de casa, da família ali, que corrompe ele. Sim. Então, eu geralmente, Alessandro, o que eu gosto de fazer? Eu tenho uma escritório em Alphaville, São Paulo aqui, Ingrid, e aí eu recruto, eu faço recrutamento home office, eu encontro esses talentos no home office e eu trago para São Paulo. Eu tiro o cara do ambiente dele. Ah, sim. Não é? Eu tenho apartamentos alugados, tem um hostel lá que o pessoal usa também. Eu tiro o cara de lá. Ou seja, eu trago um cara para um novo ambiente, porque eu acredito que 80% do Isso nosso comportamento muda. tem a ver com o ambiente. Total. Entendeu? Porque ou você se adapta ou você vai embora. Não é? Total. Então, se o cara vem para São Paulo e não se adapta à minha cultura da empresa, para desenvolver o caráter dele, meu irmão, dá um mês ele vai embora. Ele fala assim, não, esse aqui eu não quero, não é para mim. É muito trabalho, eu vou ter que me esforçar muito e tal. Então, aí você já testa. E também, às vezes, quando eu faço o convite, vem morar em São Paulo. Ah, não, vou sair de perto da minha família, não sei o quê, mas isso é muito caro. Então, isso aqui não serve para o próximo nível. O home office, ele cada dia mais, ele vem acabando, né? Por causa disso mesmo que você está dizendo agora. Porque uma coisa é você estar numa caixinha lá e não está vivendo a caixinha daqui. Sim. É Não, e diferente. assim, você. A atmosfera é outra. O home office é bom, sabe quando? Sábado e domingo. Sim. É isso. Para nós, né? Sábado e domingo é ótimo. Para nós, os peões ali, sábado, domingo, feriado, tá trabalhando ainda, Aqui- pensando no tema. Eu sempre falo que a gente tem a gente trabalha no home office, sábado e domingo. Cara, não teve um lance de não sei qual banco, não vou me lembrar, que demitiu uma série de home office desses dele lá do banco, porque os caras eles puseram um programa para saber se os caras estavam teclando no computador e viram que os caras ficavam lá e tal, mas não trabalhavam. Isso aí. Ah, eu vi. esse Recentemente caso. aí eu Foi vi do Itaú. Acho que foi Itaú, foi. mandou um monte de Foi. gente embora. Porque Foi. olha que Porque eles viram o comportamento. Né? Não, e olha que loucura, né? Quando a gente fala, pô, o Itaú tem uma estrutura, tem treinamento. Que faz um bom processo seletivo. Imagina, Imagina, gente. O Itaú não tem dinheiro para fazer um bom processo seletivo, imagina nós, meros mortais, né? Exato, e por isso que eu acho que essa coisa de preparar é importante e tudo, mas, cara, se não tiver a pecinha do outro lado querendo ajudar um pouco, o tal do caráter. Acho que vai ter que ter alguns tipos É de difícil? teste, né? Porque no final das Tá, e o contas. Itaú assim, para provar que tudo. E assim, você contrata um cara até bom às vezes, só que se você não continuar treinando ele, o caráter dele é corrompido. O cara fica preguiçoso, ele fica relaxado. Então, assim, é como eu costumo falar para os meus atletas. Cristiano Ronaldo treina até hoje, ele continua sendo o melhor atleta do mundo. Mas ele treina até hoje, porque se ele deixar de treinar, ele vai deixar de ser. Ou seja, não adianta contratar um cara bom e achar que ele é bom e não vai precisar, né, recapacitá-lo, dar novos desafios, treinar, liderá-lo. Então, deixa ele no banco pra você ver o que acontece. Não é? Ele vai atrofiar. Deixa ele home office. Deixa ele fora do jogo. O cara tá fora do jogo, ele começa a minguar, né? Ele não para mais, já não tem a mesma performance. Exato, exatamente. Tem a ver com incentivo. Não estou dizendo que não funciona o home office, hein, pelo amor de Deus. Não, é uma baita ferramenta. Eu tenho funcionários poucos hoje. Na pandemia foi 100% home office. Depois isso foi diminuindo. Eu diria que hoje eu tenho 4 pessoas de home office. É nada. Sabe o que eu acredito? O home office funciona para 5% das pessoas. Exato. Os outros 95% não dá E para assim, trabalhar. essas pessoas me produzem muito mais hoje do que quando trabalhavam. Não que ela não trabalhava no escritório, mas o tempo que ela leva para chegar no escritório, trânsito, tudo isso, até o comprometimento profissional. Então, o profissional comprometido, ele trabalha mais em home office do que no escritório. Com certeza. Infelizmente, não é todo mundo que tem esse comprometimento, né? Exato. Eles Exato. querem mais Isso que eu a falo. parte boa do que o trabalho. Exato. Está aí um exército que o Itaú mandou embora. Pois é. E com todas as ferramentas que tem, mesmo o Itaú também tem dificuldade de ter gente no home office. Exato. A remessa online é só home office, né, Ingrid? A gente tem um escritório, né, em São Paulo, e acho que hoje o maior desafio é contratar mão de obra. Acho que eu estou num recorte um pouco diferente de vocês, que é de tecnologia, né? Então, hoje, mão de obra de tecnologia, pessoas desenvolvedoras, é muito difícil a gente levar Eu vou dizer que você para tá enganada. o Eu vou dizer que você tá escritório, enganado. né? Então, é difícil contratar muitas instalador, vezes é difícil. perde. Cada um no né? seu mundo Então- é muito difícil. Entenda. Esse privilégio não é Exato. só teu, não, tá? Talvez a tecnologia tenha mais facilidade, né? Porque, enfim, é tecnologia, mas... Hoje a gente perde muita gente
pro Uber. Uhum. Perde. Não, e o esporte, acho que deve ser celeiro, né, cara? Uma coisa que o Yali falou é isso, cara. Você acaba trazendo... Você fala assim, pô, quem você vai contratar? O cara que veio desse mercado aqui, que você sabe que o cara é resiliente, né? Ou eu acho que esse tratamento de... como que a gente faz para que essas pessoas não tenham burnout, não vai para o home office e fica lá tendo problema, ou é demitido porque só botou um robozinho. E eu acho que isso vai aumentar, hein? Porque agora, por exemplo, eu não sei se a Ingrid é a Ingrid. Será que ela não é uma IA que tá... Como que se prova, né? Que agora não... Vocês já estão tendo problema com fraude já? Por conta da IA, você diz? É. Não, mas é preocupante do jeito que vai a coisa. Aqui acho que a tecnologia ela ajuda, né? Não só a IA, mas a gente tem fraudes na identificação, né? Então, como todo processo de identificação de qualquer produto online, ele é feito online, né? Não tem como fazer o cara crachar, o que vocês estavam falando aí de sentir o cheiro. Cada vez mais a gente tem que evoluir a tecnologia para isso, né? Porque hoje, se a gente for falar de escala, a gente não tem como ter o tete-a-tete ali, né? Então, aqui a gente cada vez mais investe em cybersecurity aí para que as pessoas realmente mostrem ali quem elas são e façam todo o processo de confirmação. Então, as fintechs, elas cada vez mais investem nisso e é um mercado que está crescendo, né? Porque agora a gente cria uma imagem muito bem, cria vídeos, cria áudios, músicas, né? Tudo com a IA. Então, um desafio grande mesmo. Eu acho que no começo vai dar muito problema, mas como toda tecnologia que vem, ela vai ter suas resoluções. A internet tinha muito problema no começo. Sim. Não é? É o paralelo, na verdade é o paralelo. Hoje em dia, tipo assim, eu não preciso falar mais da internet. A internet está em todo lugar. No final do dia, tudo tem seu preço. Né? Pois é. Mas eu acho que é mais positivo do que negativo. Com certeza. O World Economic Forum já diz que assim, tem top 10 habilidades ou necessidades que vão crescer. Eu achei legal que a Ingrid trouxe. A segunda delas eu lembro que era cybersecurity. É a segunda. A primeira é a inteligência artificial. Acho que ninguém duvida disso. E aí eu acho que dessas 10 é interessante, porque o esporte também traz, se eu não me engano, a sétima é resiliência, flexibilidade, competitividade, né? A sexta, se eu não me engano, é pensamento criativo, pensamento analítico. Eu acho que a gente vai começar a viver um mundo que o ser humano ele vai precisar de mais ferramentas para lidar com a tecnologia, senão vai ficar doente. Eu acho que isso se passa, Juliana. Isso é um bom tema. A gente poderia falar 5 horas sobre esse tema aqui. Se passa muito pelo desenvolvimento das virtudes, porque tudo volta para isso, não é? Dependendo da tecnologia que vem, da crise, do momento, se você tiver pessoas seres humanos que buscam a virtude, a temperança, que busca a paciência, né? Que busca a questão da resiliência, como você falou, né? Que o pessoal chama lá desde a época de antes de Cristo, o Sêneca, né? Que fala, acho que é o Sêneca, que fala da antifragilidade. Não sei se é o Sêneca que fala isso. Nassim Taleb, o antifrágil, a pessoa que, ela cresce na crise. Então, tecnologia vem, tecnologia vai. O que vai mudar não é a tecnologia, o que vai mudar é como você usa a tecnologia. É como você... Concordo. Entendeu? Então, eu acho que sempre volta, a gente fala até sobre isso, sempre volta para o desenvolvimento do ser humano. Sim. Então, se você não se desenvolve, cara, qualquer crise você tá dando burnout, qualquer crise você tá ansioso, você tá preocupado demais, entendeu? Então, assim, eu entendo, cara, a minha virtude passa em ser, cara, eu preciso saber, eu preciso ser um cara que sabe viver em crise, porque se eu for empreendedor e não souber viver em crise, eu vou quebrar, porque você quebra primeiro emocionalmente, depois você quebra financeiramente. Então, assim, a gente precisa buscar esse desenvolvimento de virtudes que está se perdendo. Sim. No ser humano. Está se perdendo. Não, tem que ter tecnologia, tem que ter CX, tem que ter produto, tem que ter site, tem que ter ferramenta, tem que ter internet, tem que ter Instagram.
Tá, mas beleza. E como é que eu gero a equipe inteira para que todo mundo tenha o mesmo objetivo e todo mundo saiba a meta e entregue a meta, porque vai ter muito trabalho. Aí você tocou no tema liderança, né? Entende? Acho que uma das coisas que eu ouvi você já falando muito sobre é como você lidera a sua equipe e como que isso faz parte, né, do nosso crescimento, né? Porque se você não consegue liderar... E aí eu lembro que você falou que tem 3 tipos de liderança. Nunca vou esquecer isso. A primeira liderança é a sua própria liderança. Você se liderar, né? Como que vocês se lideram nesse dia a dia do caos, de você ter que fazer suas próprias decisões? Tá bom. Eu tenho muitas filosofias disso, né? Então, assim, eu acho que vem de cada um, eu acho que vem da ambição de cada um. Dependendo do seu trabalho e do seu projeto, você vai precisar de um nível de liderança de si mesmo muito mais forte. Por exemplo, eu tenho 20 negócios. Então, se eu não estiver bem fisicamente, mentalmente, se eu não estiver bem com o meu relacionamento com minha esposa, com meu filho, na minha casa, não adianta eu chegar na empresa e querer liderar. Porque eu vou estar sem energia, eu vou estar preocupado em casa, não é? Então, assim, a autoliderança é o quê? É saber que eu tenho que fazer, deixar a casa arrumada, pronta, e eu tenho que estar saudável, ou seja, primeiro eu tenho que estar bem, para depois poder liderar meu time. Isso na aviação usava muito, né? Quando você vai só fazer você está a demonstração de máscara ali do comissário, né? Ele fala assim: primeiro está uma despressurização, primeiro está a máscara em você para depois auxiliar. Sim. Porque se você não tiver o oxigênio no fim do dia, Perfeito. você vai morrer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Sim. Exato. E primeiro passa pelo autoconhecimento. Sim. Como que eu vou ter mais energia? Como que eu vou ter mais capacidade de ensinar se eu não estou me desenvolvendo? Então, tem que ter um budget no meu orçamento para eu me desenvolver. Tanto intelectualmente, quanto mentalmente, quanto fisicamente. Eu sou um cara que não abro mão do esporte. Eu sou viciado em esporte. Por quê? Porque é o meu tempo de cuidar de mim. A minha saúde ali, ela triplica a capacidade da minha de energia quando eu estou bem no esporte, quando eu estou em forma, quando eu estou me alimentando bem. Então, começa aí, você dá esse exemplo. Porque, cara, se você quer liderar um exército de pessoas, mas você não está nem se sentindo bem, não tem como. E o segundo nível é você liderar pessoas, né? Você lidera a si mesmo, lidera pessoas e lidera líderes. Acho que foi isso que eu falei, que o Juliano comentou. Então, tudo começa por você, e você começa desenvolvendo as suas virtudes, cara. Não tem como você querer ser um bom líder se você é uma pessoa que não tem virtudes, que não valoriza o teu tempo, que não valoriza a tua saúde, que não valoriza o teu intelecto, não é? Que não valoriza, de fato, o teu propósito, o que você está fazendo na Terra, o que você está aqui, se você só pensa em você, se você não pensa nos outros. Ah, mas eu já tenho dinheiro suficiente para mim. Tá, mas e os outros? O país está em guerra, Sim. não é? Aí, se eu não sou um cara de virtudes, eu falo, tô nem aí, dane-se todo mundo. Não é? Então, quando eu tenho esse entendimento, fica muito mais fácil liderar, porque eu sei a necessidade de todo mundo. E eu sei o quanto que eu posso ajudar. Né? Então, eu acho que essa questão de liderança, de novo, sempre começa dentro de nós. Né? Total. E hoje, dentro do dia a dia de vocês aí, fazer uma pergunta para a gente quebrar esse gelo. Qual foi o projeto mais caótico que vocês tiveram que organizar às pressas para colocar e entregar? O que aconteceu para vocês? Eu tenho alguns, assim, né? No futebol tem muito. Mas a gente acabou recentemente, eu vou falar do mais recente, né? A Soccer Grécia foi escolhida para fazer o centro de treinamento dos legados da Copa do Mundo. Que legal. O que é isso, né? A FIFA sempre deixa um legado no país que faz a sede da Copa do Mundo e o legado foi construir esse centro de treinamento nos estados que não foram sede da Copa do Mundo, para fomentar o futebol. Então, se eu tenho lá um centro de treinamento que eu entrego para uma federação, eu estou fomentando o futebol naquele estado. Então, e assim foi, a gente pegou 14 centros de treinamentos para fazer, de um total de 16, onde a gente, inclusive, ajudou na especificação da grama, do sistema, né? E isso espalhado em cada estado. Então, simultaneamente, o ano passado para cá, nós fizemos obra em Balneário Camboriú, Palmas, Aracaju, Macapá. Cara, Macapá é um desafio tremendo, não tem nada, lá tudo tem que vir.
Passa balsa, frete, cara, mão de obra, é uma loucura. Isso tudo simultâneo, né? Contando com importação, certificação. Recentemente, a gente certificou todos os campos e entregamos já 5 campos. Nós estamos fazendo mais 2, tem mais 7. Então, são uns desafios que a gente acaba tendo e realmente, quando você fala qual que é o nível de complexidade, além de estar muito fora da tua base, você tem a questão de tempo. Então, tinha lugares que chovia todos os dias. Como é que você faz uma obra aberta, né? Mas tudo isso faz com que você vai criando uma forma de fazer a gestão com segurança ao ponto de ter uma certificação, que é o nível máximo. Não é eu vou fazer um campo, vou entregar, mas vem um laboratório testar. E é complicado, mas a gente conseguiu, entregou. No final do dia deu tudo certo, mas bastante delicado e complicado. Empreender, acho que esse resumo é isso, né? Acho que a Ingrid também tem a colaborar muito lá, mas é tudo um caos, né? Tudo, na verdade... se for pensar, todo dia tem um causinho para você... Eu costumo dizer que antigamente era mais fácil, só matava um leão por dia, né? Hoje tem que matar o leão, o zoológico, tanta coisa. É isso aí. Tem que se virar nos 30. E dentro desse universo, né, a gente às vezes tem um desafio, o desafio de engajar, né, nossa própria equipe dentro desse processo, né? Hoje, como que vocês estão vivendo esse desafio de conversar com as equipes, né? Vendo essa nova realidade, inclusive conflito de gerações, né? A gente está vendo aí pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Como que vocês estão enxergando? Quer contratar? Vocês gostam do mais velho, do mais novo, do meio termo, a mentalidade? Eu acho que não é sobre isso. A Ingrid pode falar também, ela precisa trabalhar com muita gente, mas Ingrid, pelo menos onde eu trabalho, muito começa pelo propósito. Não é a idade, a competência, o que fez, o que não fez, o currículo. É tipo assim, cara, a gente tem esse projeto, o nosso sonho é esse, a gente precisa de pessoas para colaborar com isso. Você tá afim? Tô. Então, beleza, você vai se candidatar e eu vou fazer a seleção contigo. Eu acho que eu tenho que primeiro vender o sonho, o projeto, onde eu quero chegar. Ó, o ônibus vai sair daqui a 30 minutos, a gente vai botar pessoas que vão para aquela direção. Você quer estar junto com a gente? Quero. Tô comprado, o salário que você está me oferecendo faz sentido, é justo, então vamos junto. Então, você primeiro vende o sonho para depois ser selecionado. Tem gente que primeiro seleciona para depois vender o sonho. Aí bota a pessoa errada dentro do ônibus. Chega lá na frente, a pessoa fala assim, pô, mas eu pensei que vocês iam para outro lugar. Eu pensei que eu ia fazer outra coisa. Eu não fui contratado para isso. Exatamente isso. Então, quando não existe um alinhamento de expectativa e não tem essa venda desse sonho, né, porque o brasileiro hoje, geração Z, Y, sei lá, essa geração nova aí, eles querem saber qual o propósito deles. O que eles estão ajudando na sociedade? Eles querem saber. Óbvio que eles querem ganhar dinheiro. Mas, como ela está numa startup, deve acontecer muito isso lá. E eu até queria escutar ela também. Legal, eu tenho até um relatório da McKinsey de 2023 que fala que a diversidade importa cada vez mais e ela traz cada vez mais impacto, né? Então, fazer tecnologia, criar produtos sem diversidade já é comprovadamente menos impactante na questão financeira, né? Então, aqui eu acho que é um desafio ainda em tecnologia, a gente ainda tem alguns recortes, né, não tão diversos de todos os marcadores aí, mas do meu lado eu estou sempre olhando, né, como que a gente pode ter diversidade etária, né, gênero, cor, enfim, porque realmente fazer tecnologia é melhor quando a gente tem uma equipe diversa, né, e acho que colabora com tudo que vocês estão falando, né, quando a gente tem o propósito definido, a gente coloca as pessoas no time cada vez mais diversas para quê, né? Se todo mundo na sala concorda, a gente vai criar um produto igual a todos, né? Então, falando de inovação, quanto mais diverso ali for o time, melhor. Eu acho que nisso as startups acabam fazendo bem, né? Contratando pessoas mais diferentes mesmo. Aí não tem uma matemática perfeita para isso, né? Não é uma coisa lógica. Não tem. Muito relativo. Às vezes você tem uma pessoa nova que fala, pô, uau, produz muito, né? É mais do que eu imaginava, né? E às vezes você traz uma pessoa experiente, que eu já tive pessoas experientes que ficou 30 dias na minha empresa. Sim. Alinhamento de cultura, alinhamento de visão, enfim, é importante. É difícil. O relacionamento, esse cara, ele acabou pegando um cargo de diretor na época. Cara, ele estava acabando com a minha equipe.
Caramba. Sabe qual é a ferramenta que eu uso para diminuir Tinha que esse... mandar embora, senão ia começar a perder profissional bom. A ferramenta que eu uso para diminuir o problema de incompatibilidade de pessoas improdutivas, pessoas que estão desalinhadas, desencaixadas com o negócio, é estar sempre recrutando gente nova. Porque quando você está recrutando gente nova, é igual no futebol. Se eu tenho um time do Flamengo, timaço, e eu vou lá e contrato, sei lá, o Haaland para jogar no Flamengo, e o meu atacante está no Flamengo, ele fala assim, porra, se eu não estiver performando, o Haaland vai tomar meu lugar. Então, o cara que está dentro da empresa, que está vendo que está chegando gente nova, ou ele faz alguma coisa para melhorar e mostrar serviço, ou ele mesmo pede para sair. Sim. Então, o meu processo de trazer gente nova o tempo inteiro faz com que minha equipe, todo mundo se movimente. Porque ela sabe, primeiro, se eu estou recrutando gente nova, eu quero crescer. E se eu estou recrutando gente nova, eu vou substituir ela se você não estiver entregando seu resultado. Então, A fila está andando. isso é uma mensagem que é meu modelo de gestão. Sim. Eu deixo muito claro, eu vou recrutar gente toda semana. Se você não estiver fazendo o mínimo, não é sobre gostar de você é legal, você fez uma vez. É sobre você estar performando. Então eu uso muito isso aí para poder, até, né, Ingrid, eu tenho um time mais homogêneo, sabe? Um time mais assim, cara, fica só quem tá muito afim. Sim. Não fica só porque Mas, o cara olha, é difícil. é legal. É difícil. Eu, nesses 30 anos, acho que já passou mais de 300 pessoas pela minha empresa que passou, foi contratado, foi tudo, mas não ficou. Mas faz parte. E aí você vai formando o time. Mas se você torce para que time no Brasil? Pessoa física ou jurídica? Jurídica não tem time, né? Eu prefiro falar da jurídica no momento. Palmeiras, né? A jurídica é Palmeiras. Vai, Palmeiras! É, vai, você vê, Palmeiras! o time do Aliança. Palmeiras. Eu tenho uma posição difícil, né, cara? Né? Daí a gente Mas se pegou você- de saia justa, né? Se você faz um Faz outra comparativo, pergunta. Alessandro, vamos supor que é o Palmeiras. Se você faz um comparativo com o futebol ali na sua empresa, você vê que o time do Palmeiras todo ano ele muda. E mesmo assim continua sendo campeão. Então, se tem gente saindo, não quer dizer nada. Eu tenho que estar me importando. As pessoas estão chegando, estão agregando, porque eu vou perder gente. É Sim, normal. sim. É normal. No mercado É competitivo, às vezes você forma uma É pessoa que, cara, sei lá, quer mudar de Você área. acertou a pessoa, tá perfeita. Ela resolve você ir embora. Nem, não tem controle. Você não vai contratar Eu toda tenho um hora poder um de- Neymar, você não vai contratar toda hora um Isso. craque o tempo todo, né? É isso. Mas a hora que você contrata, você tem que saber segurar. Você tem que ter incentivos Sim, certos. sim, Você sim, tem que ter sim. incentivos certos para a pessoa. Sim. Porque gente boa, ou ela vai empreender ou vai para o concorrente para ganhar mais. Então você tem que ter um Isso já incentivo passou certo. um monte por mim. Entendeu? Tem um programa de partnership para o cara se tornar sócio, tem um programa de bonificação, não é? Porque é isso, cara. Você é como um time de futebol. Se você não pagar bem para ele, vai para Europa. Sim. Ponto. Não tem o que falar, mas eu gostaria que ele ficasse. Tá, mas as pessoas elas querem fazer a vida delas. E no fim do dia, essa coisa de... eu tenho meu segmento, ele tem um dele, ela tem um dela, mas todo mundo sofre essa mesma situação, né? Quando eu falei que não era o privilégio dela ter dificuldade com mão de obra, a gente vive isso em vários setores lá. A gente, para contratar um auxiliar administrativo agora, entrevistou um monte e chega um ponto que a pessoa começa a te entrevistar hoje, mas eu vou ter isso. Eu tô te entrevistando. Pessoal, Primeiro meus direitos, depois meus deveres. Né? E aí você contratei. Aí você começa a dar trabalho, né? Sim. Não, mas parece que ela só queria um emprego. Trabalho não, entendeu? Mas eu não fui contratado para isso. a hora Assim, que chega lá e fala assim, entrou no CLT... eu acho que acabou o tempo. Ué, será? Não, acho que não. Bom, Ou ela tá ali. vamos lá. Agora deu 6 horas, né? A gente vai ter que ir para a reta final, então gostaria de trazer a sua última mensagem aqui. O que você gostaria de contar para as pessoas ou deixar uma mensagem para quem está assistindo, principalmente o pessoal que agora tem esse desafio, né? De trazer clientes, jornada, né? Um recado para esse pessoal. Eu acho assim, se falar de empreender, as pessoas precisam entender o seguinte. Eu já ouvi muita gente, eu quero sossego, vou montar meu negócio. Eu falo, não, cara. Ele não sabe o que está cara. dizendo. Péssima decisão. Não faz isso. Você quer sossego, vai ser CLT, né? Então, É melhor. Eu acho que é importante as pessoas entender que sentar na cadeira do cara ali que tem que pagar um monte de salário no final do dia Sim. é complicado. Tenta garantir o teu, para depois você e ter certeza que você tem que trabalhar demais, né? E nessa pegada sempre sentar
na cadeira do cliente. Sim. E aí, É isso. mais fácil. Minha mensagem final é o seguinte: o Brasil, de acordo com o IBGE, ele tem uma pessoa para sair da extrema pobreza e ir para a classe média, ela demora 9 gerações. Tá? São 9 gerações para você sair da extrema pobreza para ir para a classe média. Isso se você pegar o curso normal da sociedade. Fazer escola, faculdade, arrumar um emprego e seguir um plano de carreira dentro de uma empresa. Não é? 9 gerações. E eu acho que o empreendedorismo, ele acelera muito esse processo. Sim. Porque qualquer pessoa pode abrir um CNPJ. Qualquer pessoa. Se você aprender a vender, gerir o dinheiro e liderar pessoas, você pode empreender. Às vezes você é um influenciador que está empreendendo. Então, eu acho que o empreendedorismo ele salva muita vida, salva muitas famílias, salva muito emprego, né? Porque 70% dos empregos são dados pelos pequenos e médios empreendedores. Então, a gente precisa de mais empreendedores, por mais que seja mais difícil. Porque vale a pena. Pô, você vai viver uma vida só para ficar dependendo de um salário? Ou você vai viver uma vida onde você vai arriscar para pelo menos dar para os seus filhos uma oportunidade melhor? Oportunidades melhores de estudar num lugar melhor, de ter condições melhores. Então, assim, eu prefiro esse risco, empreendendo, porque é difícil, do que uma vida mais estável, mais tranquila, sendo um funcionário. Eu fui funcionário durante 10 anos. Mas eu falei assim, cara, eu quero algo mais da vida. Eu não quero ficar só aqui fazendo um trabalho onde eu estou limitado muitas vezes pelo meu chefe, às vezes a empresa quebra e eu fico na mão. Ou seja, deixa eu primeiro assumir a responsabilidade para mim, entender assim, cara, é um risco grande, mas se der certo, cara, é um all-in ali de, você vai ter muitos prêmios de volta, né? Então eu prefiro mais esse risco para ter um prêmio do que o risco de estar estagnado e não fazer grandes coisas. A pena. Então é essa mensagem que eu dou para quem quer empreender. Melhorar sempre é melhor, né? Mas tem que saber de tudo, pôr tudo numa balança e adiante. É isso aí. Não é todo mundo vai ter essa coragem, mas quem está ali perto, eu estou encorajando. E você, Ingrid? Olha, eu acho que, falando muito de empreender aqui, né? Eu vejo que hoje, independente do empreendedorismo, aí, abrir empresa, empreender dentro da empresa, ser um CLT, eu acho que é saber cuidar muito bem dos seus sonhos, né? Dos seus objetivos, então acredito muito nisso. Então, para quem está escutando, né? Às vezes a gente falou aqui de todas as carreiras difíceis, como vender, enfim, como atrair. Eu tenho muito claro para mim que, independente de onde a gente esteja, ter foco ali onde a gente quer chegar, né? Então, poxa, eu quero... hoje já não tem mais isso, né? Eu quero ser CEO, eu quero ser... Não, o que eu quero fazer, né? Qual marca eu quero deixar no mundo? E aí a gente vai fazendo acontecer, né? Usando tecnologia ou não. Enfim, só queria deixar esse ponto aí. E agradecer também o convite aí pelo papo que a gente teve. Muito bom, muito bom. Pessoal, esse papo tá muito gostoso e, seria ótimo a gente falar mais 1, 2, 3... O episódio ficou pequeno. A gente precisaria de horas pra gente falar de mais empreendedorismo, mais jornada, mas infelizmente a gente vai caminhando. Os próximos episódios estão logo disponíveis. Eu estou aqui então encerrando. Os contatos de vocês eu vou deixar todos na descrição para o pessoal conhecer mais sobre cada um de vocês e sobre as empresas. Acho que vale 140 caracteres para saber como que as pessoas encontram vocês aqui. O que vocês acham? Começa aí, Ingrid. Legal, eu sou @produdiz e no LinkedIn eu posto bastante, gosto muito de uma rede com escrita ali, então me achem lá no LinkedIn também como Ingrid Coaching. Muito bom, eu sou o Yali Oliveira, você não vai encontrar outro, então YALLI Oliveira, você vai me encontrar no LinkedIn, no Instagram principalmente, né? Eu compartilho muito minha jornada de empreendedora, muitos conteúdos ali. E vai ser um prazer poder colaborar com vocês também. Bom, eu diretamente, eu até falei com você, eu mexo pouco nessa parte de LinkedIn, de @, deixo para o meu time lá. Então, se quiser saber um pouco mais sobre a Soccergrass e sobre o nosso trabalho, é o nosso site, Soccergrass, né? .com.br e nosso Instagram, que também é Soccergrass. Muito bom. É isso. Muito bom. Eu preciso de mais orientação tua para melhorar essa parte. A gente trabalha muito pouco.
essa questão do digital. Tá perdendo muito dinheiro. Vamos cara. arrumar Tá essa perdendo casa. muito dinheiro. Vamos ganhar dinheiro, pessoal. Bom, mais um episódio, então, final aqui do CX Insight. Espero ver vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado, pessoal.